Sabe a aula de música do prezinho, onde cada aluno toca do seu jeito, do jeito que quer, e o resultado fica assim, uma zona? Pois bem, outubro foi assim. Mas quem investe bem consegue dançar conforme a melodia, apesar da crise global de suprimentos, preocupações com estagflação, rompimento do teto dos gastos no Brasil. Quem não se protege, dança. E quais são os investimentos para isso? A nossa visão para a Bolsa Brasileira. Vamos lá então aos 5 pontos que você precisa saber para investir em novembro de 2021. Começando com um dos assuntos mais falados e que mais influenciou os movimentos dos mercados globais nos últimos tempos: a estagflação. O conceito se refere a um período que combina preços em alta, ou seja, a inflação, e desaceleração econômica, estagnação. Foi o que ocorreu na década de 1970 nos países desenvolvidos, quando o termo estagflação foi cunhado. Mas por que o mundo está falando disso de novo? Infelizmente, não é porque todos estão inspirados por hits como Dancing Queen ou Rocket Man, que bombaram nas paradas naquela década, mas sim por conta das preocupações sobre a alta da inflação de custos global e escassez de insumos nas cadeias de produção, e os impactos disso na continuidade do crescimento da economia global. Ao mesmo tempo, a inflação pressionada já impacta o movimento dos bancos centrais pelo mundo, que elevam o tom para ninguém perder o ritmo dessa música. Nos Estados Unidos, o destaque de novembro vai ser para o anúncio formal do Fed, o Banco Central de lá, do começo da redução das compras de ativos no mercado, reduzindo os estímulos econômicos. As atenções, então, se voltam para o começo da elevação dos juros na maior economia do mundo, que a gente sabe que tem impacto direto no mundo, inclusive por aqui. A gente acredita que isso só vai acontecer em 2023, e o mercado segue dançando ao ritmo dos juros baixos, como veremos a seguir. Indo para o segundo ponto, então, como que a Bolsa Americana tá nesse cenário todo? Bom, o S&P 500 tá nas máximas, mesmo com cenário desafiador. Em outubro, o principal índice de ações americano estava no clima de put your records on. Além de recuperar toda a perda de setembro, ficou dias batendo recordes atrás de recordes e atingiu, no fim do mês, o all-time high, a máxima histórica, subindo quase 6% no mês e acumulando alta de 23% em 2021. Mas será que essa valsa vai tocar para sempre? Bom, até aqui, o mercado de ações americano tem se mostrado resiliente, mesmo com as diversas preocupações com o crescimento econômico global que a gente falou no começo. Há 2 grandes motivos por trás desse crescimento das ações. Até agora, 81% das empresas do S&P 500 que já reportaram resultados referentes ao terceiro trimestre desse ano superaram os lucros esperados por analistas de mercado. Destaque especial para as empresas de tecnologia, que de modo geral apresentam um crescimento sólido na comparação com o último ano. Outro fator que tem colaborado para manter esse otimismo no mercado americano é a Tina. Não tô falando de Tina Turner, a cantora de grande sucesso, The Best, que seria uma ótima trilha para acompanhar o mês de outubro da Bolsa Americana. E sim do There's No Alternative, expressão que a gente usa para explicar por que os investidores americanos correm para a Bolsa. Isso porque, enquanto a taxa de juros permanecer baixa nas economias desenvolvidas, não tem outra alternativa de investimento tão rentável como as ações, apesar da Bolsa já estar mais cara do que de costume. Ainda assim, o nosso time de analistas internacional continua cantando Show Me the Money e projeta alta de 4,4% em relação ao patamar atual para o S&P até o final do ano, chegando na casa dos 4.750 pontos. O terceiro ponto, o Brasil, voltando aos clássicos, mas não dos bons. Ao pensarmos sobre o cenário político-econômico que vivenciamos no último mês por aqui e o que esperar para novembro, alguns estilos musicais vêm à mente. Samba, aquele bem clássico, com cara de Brasil brasileiro. Bossa Nova, a marca dos anos 1950 e das novelas de Manuel Carlos. Ou, quem sabe, o trecho daquela música Mudaram as Estações, Nada Mudou, na voz de Cássia Eller. Mas diferente de Cássia, infelizmente, por aqui não tá tudo assim tão diferente. Temos aquela sensação que caminhamos por uma trilha que já é velha conhecida. Prelúdio, o rompimento do teto de gastos e o risco fiscal. Como a gente falou por aqui no mês passado, no ritmo dos astros e Mercúrio retrógrado, o Brasil entrou em território de juros altos para controlar a inflação elevada. O maior risco para o nosso cenário detalhado ao mês, que incluiria uma taxa de juros ainda mais alta, justamente a piora do risco fiscal, que foi o que aconteceu. E tem em detalhe tudo isso
no relatório completo do De Olho. A piora do cenário fiscal também impacta a economia como um todo, e isso vai seguir como tema central em novembro. Com isso, a gente espera que a inflação termine esse ano em 9,5% e 5,2% em 2022. A inflação mais pressionada dificulta o trabalho do Banco Central, que se vê obrigado a subir ainda mais os juros. Assim, depois de subir a Selic para 7,75% em outubro, a gente espera que o Banco Central siga elevando a taxa básica de juros até atingir 11% em março do ano que vem. Lembrando que em novembro não tem elevação, porque não tem reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom. Como o mercado dançou nessa mudança de ritmos, fica a pergunta: o que fazer com seus investimentos? Como eu falei no início dessa conversa, quem não se protege, dança. Nessa melodia de Selic mais alta, o mais intuitivo a se fazer é tocar os acordes da renda fixa. Aquela mesma que nunca morreu, apesar da marcha fúnebre tocada antes da hora ao longo do ano passado. Para não escorregar na dança, momento como o atual pede um aumento da exposição a ativos que protegem da inflação com segurança, como títulos e fundos indexados ao IPCA e que seguem a mesma coreografia que a Selic e o CDI, os pós-fixados. Até pré-fixados, bem selecionados, podem fazer parte da sua carteira, dado que as taxas já estão acima dos 2 dígitos há bastante tempo e precificando muito estresse pela frente. E tem ritmo para todos os gostos. No Tesouro Direto, a gente recomenda o Tesouro Selic para o curtíssimo prazo, o Tesouro IPCA mais 2026 e o pré-fixado 2024. Na emissão bancária e no crédito privado, a gente tem diversos fundos e produtos avulsos que também tem ótimas oportunidades. Para conhecer nossas recomendações atuais em renda fixa, dá uma olhada no relatório completo desse vídeo. E quinto e último ponto, a Bolsa Brasileira. 2 para lá, 2 para cá. No último mês, a nossa bolsa, aqui representada pelo Ibovespa, o principal índice de ações brasileiro, seguiu naquele ritmo que a gente viu ao longo do ano. De 2 para lá, 2 para cá, sem sair verdadeiramente do lugar. Infelizmente, o Ibovespa já acumula um dos piores resultados de retorno entre os principais índices do mundo, com uma queda de quase 20% em dólares. O que eu falei anteriormente explica muito esse movimento. Enquanto lá fora os principais mercados são tomados pelos bons resultados das empresas listadas, aqui a gente descola do resto do mundo por questões fiscais e políticas. Isso quer dizer que a gente deve ficar de fora da bolsa? A resposta para essa pergunta começa pelo seu perfil. Para investir em ações na bolsa, você precisa ter estômago para passar por bons e maus momentos. Caso você aceite que uma parcela do seu patrimônio, como foco para o longo prazo, possa ficar exposto a esse tipo de volatilidade, a resposta é sim. Segue valendo a pena ter exposição em bolsa brasileira. E investir em bons negócios é uma das melhores formas de multiplicar o patrimônio no longo prazo. Repara aqui que eu falei bons negócios, porque de fato o cenário está bem mais desafiador, mas companhias de alta qualidade que estejam sendo negociadas a bons preços podem ser uma boa forma de ter bons retornos acima da inflação no longo prazo. Pensando nisso, e graças à nossa talentosíssima Quant Queen, a Júlia Aquino, que é a nossa analista Quant, a gente atualizou a seleção de ações de alta qualidade que estão sendo negociadas com desconto. Ou seja, boas empresas que estão baratas perante ao seu histórico. E para conferir, tá tudo lá no relatório completo também. Para concluir, a frase "continue dançando, mas fique próximo da porta" faz jus ao momento que vivemos. A gente acredita que a Bolsa Brasileira ainda tem um bom horizonte de retornos. A gente está falando de mais ou menos 15% ao ano nos próximos 5 anos, ou seja, 9% se descontarmos a inflação. Bom, resumindo, não dá para ter só rock and roll na sua playlist. É importante ter algumas músicas mais calmas também, porque novembro vai ser mais um mês de volatilidade. Mas para entender tudo em detalhes, está tudo lá na reconnect.rico.com.br. E a gente se vê de novo em dezembro, o último mês do ano.